Olá, alunos! Aqui é o professor Eduardo e hoje nós vamos falar sobre algumas problemáticas ambientais muito sérias que afetam diretamente a nossa região, a nossa cidade, ok? Então, professor Eduardo de Biologia, mais uma aula super bacana. Hoje nós vamos falar do que nós chamamos de resíduos eletrônicos, tá? Ou lixo eletrônico. Eu não gosto muito da palavra lixo, que a maior parte dos materiais eletrônicos que nós jogamos fora, nós podemos aproveitar muitas coisas deles. Mas o que são os resíduos ou resíduos eletrônicos? Resíduos eletrônicos são todos os materiais eletroeletrônicos que apresentam peças que utilizam energia para realizar uma função. Vamos lá dar alguns exemplos de eletrônicos. Celulares, olha, celular todo quebrado, não funciona mais. Lâmpadas, baterias, pilhas, controles, material de informática, mouse, aqui eu tenho um HD de computador, Todo esse material são materiais eletrônicos, tá? E a maioria deles apresentam substâncias que são geralmente muito tóxicas. Dentre as várias substâncias que existem nesses materiais, nós temos um grupo que é muito perigoso e que a gente precisa conhecer, que é o chamado metais pesados. O que são os metais pesados? Os metais pesados são materiais que entram no organismo dos seres vivos e que praticamente não saem nunca mais. Ou eles saem de forma muito lenta mesmo. Exemplos de metais pesados: chumbo, mercúrio, tá ok? E esses metais, eles entram no organismo e nunca mais saem. Eles só saem de forma extremamente lenta ou, em alguns casos, só saem quando o indivíduo morre. Em alguns representantes, como as mulheres, esses metais pesados, quando entram no organismo, podem ser diminuídos no seu organismo das mulheres de duas formas. Quando elas dão à luz, porque parte do metal pesado do corpo dela vai para o seu filho, ou quando elas amamentam, porque parte do metal pesado vai no leite para o seu filho. Ou seja, a única forma de diminuir a concentração de metais pesados no organismo é passando para o seu filho, tá? No caso das mulheres. O restante, eles vão ficar com esse material no corpo, no organismo, e vai até o momento da sua morte. Existem concentrações desses metais para poder fazer mal. Então, dependendo da quantidade, ele causa algumas complicações, mas não tantas. A um nível mais elevado, ele pode provocar a morte. Exemplo, chumbo. O chumbo, ele ataca diretamente o sistema nervoso, causando complicações mentais, cognitivas, pode causar demência e morte. Mercúrio. Mercúrio, ele se liga à molécula de ferro da hemoglobina e impede que essas células levem gás oxigênio. Então, diminui a taxa de oxigenação dos tecidos, porque o mercúrio está preso nas hemoglobinas no lugar do gás oxigênio ou do gás carbônico. Então, são substâncias muito perigosas, muito sérias. E eu vou explicar que eles são o que a gente chama de bioacumuladores. O que são bioacumuladores? Essas substâncias, elas entram no processo da cadeia alimentar e elas são passadas ao longo da cadeia alimentar. Eu vou dar um exemplo de um rio. Digamos que próximo de um rio exista o processo de mineração e eles extraem ouro dessa região. E para esse processo ser mais facilitado, eles usam mercúrio, porque o mercúrio separa o ouro do resto do sedimento, tá? Essa separação do ouro do resto do sedimento por mercúrio faz com que parte desse mercúrio vá embora para o rio. Ou então eles aqueçam esse mercúrio para separar do resto do ouro, porque o mercúrio evapora primeiro. Só que quando o mercúrio evapora, ele vai para a forma de vapor. A pessoa que estiver perto e respirar esse mercúrio vai se contaminar. O mercúrio, ele cai no rio
e aí ele vai afetar aqui na nossa cadeia alimentar, muito linda, maravilhosa, vai afetar os seres vivos. Aqui eu tenho o primeiro ser vivo, fitoplâncton, tá? É uma alga unicelular. Eu tenho o caramujo, que são indivíduos muito pequenos, que vai servir de alimento para o lambarim, que é um peixe pequeno. O lambarim vai servir de alimento para um peixe grande. Esse peixe grande pode ser pescado e consumido pelo ser humano. Então, digamos que o mercúrio caiu nesse rio e contaminou todos esses seres vivos por igual, tá? Então, ele entrou no organismo de todos os seres vivos. Então, eu coloquei aqui uma quantidade, 0,02 miligramas. Então, o fitoplâncton pegou 0,02, o caramujo também, o lambari também e o peixe grande também pegou esse 0,02. E aí o que acontece? O caramujo come a alga. Quando esse caramujo come a alga, o que vai acontecer com ele? Ele vai ter o 0,02 dele e vai adquirir o 0,02 da alga, porque ele consumiu a alga. Então ele vai ter 0,04. 0,04. Esse é o termo correto. E aí, quando o caramujo é comido pelo peixe, ele adquire o 0,04 do caramujo e ele tem mais o dele. Aí ele fica com 0,06. O peixe grande vai acumular de todo mundo. Por isso que o nome é bioacumulador. São substâncias que se acumulam no ser vivo e vão aumentando ao longo da cadeia alimentar. Então, quanto mais indivíduos na cadeia, mais elevada, mais para o final da cadeia, maior é a taxa de contaminação desses seres vivos. Tá ok? E aí nós temos uma problemática séria. Por quê? Porque esses resíduos eletrônicos vêm cheios de alerta. Olha aqui. Uma lata de lixo e um xizinho. Sabe o que significa isso? Proibido jogar no lixo comum. Mas já, professor, é só a peça de computador? Não. Olha aqui a pilha. Lata de lixo, proibido jogar. Baterias, mesma coisa. Material eletroeletrônico, igual. Celulares velhos e quebrados. Tenho duas problemáticas nos celulares velhos e quebrados. Eu tenho a bateria, que também tem esses bioacumuladores, esses metais pesados, e eu tenho as placas dentro, tá? Eu tenho as placas dentro que, olha, proibido jogar no lixo comum. Só que aqui em Salinas, nós não temos centros de coleta. Olha aqui a bateria, proibido jogar no lixo comum. Então aqui é tudo proibido jogar no lixo comum, tá? Só que aqui em Salinas, nós não temos nenhum centro de coleta. Ah, esqueci de falar da lâmpada, né? A lâmpada, ela só tem o vapor de mercúrio dentro. O que faz a lâmpada acender é que aqui dentro ela tem o vapor de mercúrio, recebe eletricidade e aí o vapor de mercúrio faz acender. Então, quando a gente quebra a lâmpada, tem gente que quebra para fazer cerol, né? Vamos fazer cerol? Quebra a lâmpada, aquela poeirinha que sobe é vapor de mercúrio. Respirar aquilo faz mal, ok? Controles também tem placas, tá bom? Então, computadores, ó, computador, esse aqui não tá velho, tá? Mas o computador, muitas placas, bateria, tudo contendo metais pesados e materiais tóxicos. E aí? E aí, professor, o que a gente vai fazer? Nunca mais vai produzir nem fazer materiais eletroeletrônicos? Vamos voltar à idade da pedra, usar lança, não ter luz elétrica? Não, a gente só precisa ter cuidados. Hoje existe um direcionamento para estudos, tá? Então eles querem desenvolver outros materiais para serem usados nesses materiais eletrônicos que não são os metais pesados ou que são bem menos tóxicos. Além disso, foi criada no Brasil uma lei que ninguém segue, infelizmente. Qual é a lei? A lei de responsabilidade de lixo eletrônico de todos. Todos têm que ter essa responsabilidade. Eu comprei uma lâmpada. Digamos que eu fui no São Geraldo e comprei uma lâmpada fluorescente. Por que eu comprei uma lâmpada fluorescente? Porque a minha queimou. Se não tivesse queimado, eu não ia comprar uma lâmpada fluorescente.
E aí eu pego aquela lâmpada e descarto na lixeira, no lixo. E esse material vai para onde? Aqui em Salinas nós não temos aterro sanitário, nós só temos lixão, tá? O que isso quer dizer? Que eu não vou ter nenhum cuidado com esse resíduo. Esse material vai ser colocado num local que foi cavado um buraco e eles jogam materiais todinho ali. Inclusive a lâmpada que eu joguei no lixo, o celular velho que eu joguei no lixo, a bateria e a pilha que eu joguei no lixo. E aí esses materiais vão para esse lixão, lá no solo direto. Vem a chuva, esses metais pesados que estão aqui dentro saem. Saindo esses metais pesados, eles vão para onde? Vão para o solo, vão para os aquíferos subterrâneos e são levados pela chuva para o mar. Gente, o nosso lixão aqui fica perto do Cuiarana, na estrada do Cuiarana. 2 quilômetros de uma área de manguezal. A área de manguezal é uma área de preservação contínua. Não se pode fazer nada, derrubar madeira, queimar, nada. Por quê? Porque a área de manguezal é extremamente importante. Qual a importância do manguezal? O manguezal ele é um berçário natural. O que quer dizer isso? Praticamente a maior parte de todos os seres vivos aquáticos, eles vão para o manguezal, entram no manguezal, depositam seus ovos no manguezal e voltam para alto mar. Por que eles fazem isso? Porque lá no manguezal os filhotes vão ter proteção e vão ter alimentos abundantes, aquele material orgânico, aquela terra preta, aquela lama, muito ali tem coisa orgânica, vai tudo servir de alimento para os filhotes. Então eles vão ter abrigo e vão ter alimentos fartos. Então nós dissemos que o manguezal ele é um berçário, porque ele vai ficar com os filhotes de praticamente todas as espécies de seres vivos vivendo lá e crescendo lá. Quando eu jogo esse lixo eletrônico perto do manguezal, e nós temos chuvas como está tendo agora, o que vai acontecer com esse resíduo eletrônico? Contaminantes deles vão ser levados para dentro do manguezal. Lá do manguezal, eu tenho a principal fonte de alimentos do salinense e a principal sustento de venda para fora do salinense. Então lá eu vou tirar o camarão, vou tirar o caranguejo, vou tirar o turu, eu vou tirar o peixe e eu vou comer esses alimentos contendo resíduos de elementos de materiais radioativos, de metais pesados, dos lixos eletrônicos que eu joguei. Então eu estou contaminando o meio ambiente e eu estou me contaminando. Então é um absurdo que o ser humano faz. Ele próprio cava sua sepultura com isso daqui. Tá ok? Já falei a primeira solução. Pesquisas em materiais que não são muito menos tóxicos para serem usados daqui. Gente, tem tanta coisa aqui, tem tanto material aqui. Nesses eletros eletrônicos tem até ouro, para você ter ideia. Tem ouro aqui dentro. Ah, eu vou abrir para tirar ouro que eu vou ficar rico. Não, é uma quantidade muito pequena. Só quem tem o conhecimento de saber onde está e é pouco aproveitável, tá? Para nós. Não dá para te fazer nada, um cordão, nada, com o ouro que tem aqui. Agora, um dado interessante. Nós produzimos 1,5 milhões de toneladas de lixo eletrônico no Brasil. Apenas 3% disso é levado para locais adequados, reciclado ou reutilizado. 3%, cara. 97% está em lugares inadequados, como os nossos lixões, que está contaminando o nosso solo, nossa água, nosso ar e nos contaminando. E está nos contaminando. Isso é uma responsabilidade, é uma falta de responsabilidade, uma problemática extremamente séria. É muito, muito, muito sério. Nós estamos nos condenando, estamos condenando as gerações futuras, porque esse material, quando chega no meio ambiente, é muito difícil de ser retirado, porque ele é pequeno demais.
e ele se espalha fácil demais. Então, uma problemática extremamente séria, tá? Muito séria mesmo. Gente, o nosso vídeo está ficando muito grande. Eu vou encerrar esse vídeo e vou gravar uma continuação para a resolução das problemáticas, ok? Lembrem-se, impactos ambientais, nós seres humanos somos seres pensantes e nós temos que achar solução para isso. E qual é a melhor forma de achar soluções para essas problemáticas? É criando soluções que gerem renda, gerem riqueza. Eu sempre falo e sempre vou falar para os meus alunos. Não existe povo que preserve o meio ambiente passando fome, passando necessidade. Eles não vão conseguir preservar. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a problemática e transformar essa problemática em algo vantajoso para a sociedade, que aí ele vai abraçar essa solução para resolver esse problema. Então eu vou resolver o problema, eu vou gerar renda, vou gerar materiais ou bens de consumo para essa população. Aí sim eu vou ter uma preservação eficaz, ok? Fico por aqui, já vou gravar outro e aí vocês assistam também o outro que vai estar muito interessante. Falou!